Artigo 1746. Se o menor possuir bens, será sustentado e educado à expensa deles, arbitrando o juiz, para tal fim, as quantias que pareçam necessárias, considerado o rendimento da fortuna do pupilo, quando o pai ou a mãe não as houver fixado. Artigo 1747. Compete mais ao tutor. Inciso 1. Representar o menor até 16 anos nos atos da vida civil, assisti-lo após essa idade, nos atos em que for parte. Inciso 2. Receber as rendas e pensões do menor e as quantias a ele devidas. Inciso 3. Fazer-lhe as despesas de subsistência e educação, bem como as de administração, conservação e melhoramentos de seus bens. Inciso 4. Alienar os bens do menor destinados à venda. Inciso 5. Promover-lhe, mediante preço conveniente, o arrendamento de bens de raiz. Artigo 1748. Compete também ao tutor, com autorização do juiz, inciso 1, pagar as dívidas do menor. Inciso 2. Aceitar por ele heranças, legados ou doações, ainda que com encargos. Inciso 3. Transigir. Inciso 4. Vender-lhe os bens móveis, cuja conservação não convier, e os imóveis, nos casos em que for permitido. Inciso 5. Propor em juízo as ações ou nela assistir ao menor e promover todas as diligências a bem deste, assim como defendê-lo nos pleitos contra ele movidos. Parágrafo único. No caso de falta de autorização, a eficácia de ato do tutor depende da aprovação ulterior do juiz. Artigo 1749. Ainda com autorização judicial, não pode o tutor, sob pena de nulidade, inciso 1, adquirir por si ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor. Inciso 2. Dispor dos bens do menor a título gratuito. Inciso 3. Constituir-se cessionário de crédito ou de direito contra o menor. Artigo 1750. Os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz. Artigo 1751. Antes de assumir a tutela, o tutor declarará tudo o que o menor lhe deva, sob pena de não lhe poder cobrar, enquanto exerça a tutoria, salvo provando que não conhecia o débito quando a assumiu. Artigo 1752. O tutor responde pelos prejuízos que, por culpa ou dolo, causar ao tutelado, mas tem direito a ser pago pelo que realmente despender no exercício da tutela, salvo no caso do artigo 1734, e a perceber remuneração proporcional à importância dos bens administrados. Parágrafo 1º. Ao protutor será arbitrada uma gratificação módica pela fiscalização efetuada. Parágrafo 2º. São solidariamente responsáveis pelos prejuízos as pessoas às quais competia fiscalizar a atividade do tutor e as que concorreram para o dano. Seção 5 dos bens do tutelado. Artigo 1753. Os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias, com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens. Parágrafo 1º. Se houver necessidade, os objetos de ouro e prata, pedras preciosas e móveis serão avaliados por pessoa idônea e, após autorização judicial, alienados
e o seu produto convertido em títulos, obrigações e letras de responsabilidade direta ou indireta da União ou dos Estados, atendendo-se preferentemente à rentabilidade e recolhidos ao estabelecimento bancário oficial, ou aplicado na aquisição de imóveis conforme for determinado pelo juiz. Parágrafo 2º. O mesmo destino previsto no parágrafo antecedente terá o dinheiro proveniente de qualquer outra procedência. Parágrafo 3º. Os tutores respondem pela demora na aplicação dos valores acima referidos, pagando os juros legais desde o dia em que deveriam dar esse destino, o que não os exime da obrigação que o juiz fará efetiva da referida aplicação. Artigo 1754. Os valores que existirem em estabelecimento bancário oficial, na forma do artigo antecedente, não se poderão retirar, senão mediante ordem do juiz, e somente, inciso 1, para as despesas com o sustento e educação do tutelado, ou a administração de seus bens. Inciso 2, para se comprarem bens imóveis e títulos, obrigações ou letras, nas condições previstas no parágrafo 1º do artigo antecedente. Inciso 3, para se empregarem em conformidade com o disposto por quem os houver doado ou deixado. Inciso 4, para se entregarem aos órfãos quando emancipados, ou maiores, ou mortos, eles aos seus herdeiros. Seção 6 da prestação de contas. Artigo 1755. Os tutores, embora o contrário tivessem disposto, os pais dos tutelados são obrigados a prestar contas da sua administração. Artigo 1756. No fim de cada ano de administração, os tutores submeterão ao juiz o balanço respectivo, que depois de aprovado se anexará aos autos do inventário. Artigo 1757. Os tutores prestarão contas de 2 em 2 anos e também, quando por qualquer motivo deixarem o exercício da tutela, ou toda vez que o juiz achar conveniente. Parágrafo único. As contas serão prestadas em juízo e julgadas depois da audiência dos interessados, recolhendo o tutor imediatamente a estabelecimento bancário oficial os saldos, ou adquirindo bens imóveis ou títulos, obrigações ou letras, na forma do parágrafo 1º do artigo 1753. Artigo 1758. Finda a tutela pela emancipação ou maioridade. A quitação do menor não produzirá efeitos antes de aprovadas as contas pelo juiz, subsistindo inteira até então a responsabilidade do tutor. Artigo 1759. Nos casos de morte, ausência ou interdição do tutor, as contas serão prestadas por seus herdeiros ou representantes. Artigo 1760. Serão levadas a crédito do tutor todas as despesas justificadas e reconhecidamente proveitosas ao menor. Artigo 1761. As despesas com a prestação das contas serão pagas pelo tutelado. Artigo 1762. O alcance do tutor, bem como o saldo contra o tutelado, são dívidas de valor e vencem juros desde que o julgamento definitivo das contas.